Então, no segundo episódio do Como é o Dia de uma Perita, eu vou dar continuidade ao que eu vinha falando de como é feito o laudo. Após enviar o aceite, o perito deve começar a ler o processo e anotar as possíveis questões que saem dali do processo. Petição inicial, a contestação da petição inicial, elas são fundamentais para que a gente possa elaborar a nossa entrevista semi-estruturada. E também algumas coisas que vão estar mais na frente do processo, às vezes um laudo de uma assistente social, às vezes se a pessoa tem um atendimento no CRAS ou no CRES, ou até com um profissional, o parecer deles. Então, tudo aquilo são elementos, são ferramentas que nós podemos usar para para formar a nossa entrevista semi-estruturada e irmos para perícia já com ela semi-estruturada. Lembrando que nós não vamos engessar, que daqui a pouco, no conversar, as coisas vão surgindo e a gente vai abrindo um pouco mais a entrevista. Eu tenho um curso de perícia para vara de família, perícia psicológica em vara de família, que agora eu estou passando para online, porque ele era presencial. E uma vez, dando aula, uma aluna me perguntou, quando eu disse que eu sempre pergunto se a pessoa faz uso de medicação, se existe histórico de doença mental ou suicídio na família, se a pessoa faz uso abusivo de álcool ou de outras substâncias. Por que disso? Porque vai me ajudar. Se houve suicídio, se tem doença mental, a pessoa pode ter uma predisposição genética e aquele funcionamento que ela está apresentando pode estar relacionado a alguma doença mental. Se ela faz uso de álcool abusivo ou se ela faz uso de outras substâncias, também pode estar influenciando no seu comportamento. Então, assim, a gente precisa saber tudo isso. Como é que era a relação dos seus pais? Saísse da casa dos pais com quantos anos? Eles brigavam muito? Eles eram separados? O pai bebia? A mãe bebia? Como é que é a história familiar? Como é que é a relação com os teus irmãos? Né? Por quê? Porque nós reproduzimos na nossa relação conjugal, muitas vezes, o padrão que nós tivemos lá na infância. Então, eu preciso saber disso para poder entender melhor, porque no laudo vai ter uma parte que é a discussão do laudo, que é o meu entendimento dinâmico daquilo ali. Por que aquela pessoa está agindo daquela forma? Por que ela está fazendo uma alienação parental? Por que ela é negligente com o filho? Por que ela trata a negligência que ela comete com o filho como algo normal, natural? Porque aquela criança foi negligenciada, aquela pessoa foi negligenciada na sua infância. Então, aquilo ela vai tratar com a maior naturalidade, ela não se dá conta que ela está sendo negligente, porque ela não tem uma referência diferente. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. E é por isso que é importante a gente conhecer, a gente ler o processo, porque a gente vai precisar fundamentar as nossas colocações. Eu não posso tirar da minha cabeça. É necessário fundamentar as minhas colocações no laudo, como perita. Isso é uma exigência, inclusive, do Conselho Federal de Psicologia, que seja fundamentado. Porque eu tirei da minha cabeça e pronto. Não. Quem diz isso? Qual é o autor que me mostra isso? Quem me convida a pensar dessa forma? Então é muito importante. E é importante que o perito ele não se limite ao olhar da psicologia. Ele tem que abrir a sua mente e ler um pouquinho sobre direito, sobre guarda compartilhada, sobre alienação parental, o olhar jurídico, as facetas que tem, porque isso vai nos fazer com que a gente some no nosso conhecimento. Eu gosto muito de ler o Rolf Madaleno, que é um jurista muito
destacado na área de família, então eu leio muito as coisas, os livros dele, o que ele escreve, porque eu uso na minha fundamentação quando faço um laudo. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento. Ah, mas eu não sou advogado. Sim, eu não sou advogado, mas eu conheço um pouco, eu entendo um pouco do que ele está falando, né? E eu faço um gancho do que esse jurista está falando com conhecimento da psicologia. Então isso fortalece o meu conhecimento, fortalece o meu argumento. Então o perito ele tem que estar aberto para isso. Ele tem que ter um olhar muito atento, uma escuta muito atenta, né? A ferramenta principal do perito é o seu olhar, a sua escuta, é o investigar, é querer saber mais, mas querer saber aquilo que é relevante para o processo, não o que é da sua curiosidade. Ah, mas será que foi assim? Será que foi assado? Isso é curiosidade. Tem relevância para o processo? Tem. Então eu posso perguntar. Se não tem relevância para o processo, se é apenas a minha curiosidade, tô fora, não pergunto porque não vai somar nada. Na semana que vem eu vou falar sobre a diferença do perito e do assistente técnico. E o perito, ele precisa sempre ser credenciado ao Tribunal de Justiça? Será verdade? Não, não precisa. Mas é no próximo episódio que eu vou falar sobre isso.